Então vamos ler assim, eu vou ler o verso 12 e os irmãos em uma só voz, os versículos 13 e assim até o verso 20, tá bom? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas o bom combate. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Pode sentar. Deus de graça e de bondade, mais uma vez, nós nos achegamos ao teu trono de graça, de glória, por intermédio do teu único Filho, Jesus Cristo. Rogamos de que esta palavra lida, que foi inspirada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, para exortar, para orientar ao jovem pastor Timóteo, que o mesmo Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Ilumine, ó Deus, o nosso entendimento, para que juntos, como parte do corpo de Cristo, possamos aprender cada vez mais, glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós já conversamos aqui, podemos compartilhar a respeito do chamado do apóstolo Paulo, a partir do verso 1 e 2, né? Que ele foi vocacionado para ser apóstolo, né? Que ele foi chamado para ser apóstolo, não por vontade humana, mas por vontade de Deus. Nós já falamos aqui a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas, que na igreja de Éfeso estavam tentando anunciar e pregar coisas erradas, heresias, né? Mentiras doutrinárias e tantas outras coisas mais. Vamos compartilhar um pouco mais agora, queridos, a respeito de um assunto que não só esse parágrafo aqui, não só esse primeiro capítulo, mas toda a primeira carta de Timóteo e a segunda carta de Timóteo, Paulo fala sobre isso. Vamos pensar um pouquinho, juntamente comigo, sobre a graça de Deus e a disciplina na igreja. Parece que são duas coisas antagônicas, mas você vai perceber que não, na medida que a gente for aqui expondo a palavra de Deus. Então, a graça de Deus e a disciplina na igreja. A primeira lição que eu quero compartilhar com você, de acordo com o texto, é a seguinte, queridos: a misericórdia de Deus alcança o pecador derramando a sua graça. Então anota aí. A misericórdia de Deus alcança o pecador derramando a sua graça. O texto que o presbítero João leu aqui na liturgia, Romanos capítulo 5, foi colocado de propósito. Quando Paulo fala ali para a igreja dos romanos, os irmãos que moravam na cidade de Roma, ali Paulo diz de que nós somos justificados por Deus
e que a graça de Cristo ela é abundante. E Paulo usa algumas vezes a palavra não apenas isto. Você já recebeu alguma promoção ou algum presente de alguém para que você vá passar alguns dias num hotel bonito, onde você vai ficar 2, 3 dias? Você já recebeu isso? Aí a pessoa fala para você assim, olha, aí você pergunta, mas é isso? Que coisa boa. Aí a pessoa te responde assim, mas não é só isso, tem mais. Você vai para Gramado, mas não é só isso. E assim vai. Aí você vai falar, puxa vida, isso vai custar um preço muito alto depois, né? Não, é tudo de graça. Já aconteceu isso com você? Se eu te dizer para você que já aconteceu isso comigo, com a minha esposa, você acredita? Muito bem, graças a Deus por isso. O que tem a ver com o texto, queridos? É apenas uma agulha para mostrar a graça de Deus, quando Paulo fala em Romanos, e quando Paulo fala para o jovem pastor Timóteo, que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, alcança o pecador, derramando a sua graça. Paulo, queridos, ele olha para a magnitude, o valor do Evangelho, e lembra-se de como Jesus Cristo lhe deu o presente de redenção verdadeira em sua própria vida. Você vê isso no versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, me considerou fiel, designando-me para o ministério. Amados, o que Paulo expressa aqui não é um júbilo momentâneo e apenas um ato de gratidão, mas uma atitude que tornou uma disposição corriqueira na sua vida. Se você olhar as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber isso. Paulo, ele ensina a igreja o tempo todo a dar graças a Deus. Se você for olhar, por exemplo, logo em seguida o capítulo 2 da primeira carta aqui, você vai ver Paulo falando isso, que ele fala que ele pede para Timóteo dizer para a igreja, ensinar a igreja que todos os homens devem o quê? Orar, fazer súplicas em ações de graças e assim por diante por todos os homens. Então Paulo, ele aprendeu com o Senhor Jesus Cristo a ser um homem grato. É algo fundamental na vida do apóstolo Paulo, e ele aprendeu isso com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo vai dizer para nós também de que ele confessou que Jesus Cristo o tornou uma pessoa nova, deu uma motivação nova, e ele aprendeu a louvar a Deus, não apenas pelo que ele é, mas pelo que Deus está fazendo na vida dele o tempo todo. A vontade de Deus, queridos, para a nossa vida, é que seja cada vez mais enaltecida, sabe o quê? Ou enaltecido? A graça de Deus. Se hoje nós estamos aqui em plena pandemia, mesmo com grupos reduzidos, louvando a Deus, tendo o privilégio de estudar a palavra de Deus pela manhã em escola dominical, e você que não tem vindo na escola dominical, aproveita e abrir um parênteses aqui, você está perdendo tremendamente de estar em comunhão com os irmãos presencialmente, que a gente não sabe até quando isso vai durar, não é verdade? E principalmente aprender um pouco mais da palavra de Deus, poder conversar. Aqui no culto, nesse momento, é difícil você estar perguntando, né? Não que a gente não possa responder, mas esse não é o momento para isso. Agora, na escola dominical você pode, né? Você pode perguntar, você pode questionar, você levanta a mão, você, enfim, né? Agora, queridos, eu e você precisamos, quando estamos não só apenas presencialmente aqui, mas em casa, aprender a agradecer a Deus pelo que Deus é na nossa vida. Cantamos uma música aqui falando quão maravilhoso é o seu nome,
quão lindo é o seu nome, como ele é precioso, soberano e tantas outras coisas mais. Mas isso precisa acontecer na nossa vida, não é só aqui, mas em casa, mesmo quando estamos só, ou com a esposa, ou com os filhos. Precisamos valorizar a graça de Deus na nossa vida, primeiro porque nós não merecíamos. Ou quem pode dizer aqui que diz assim, não, eu mereço a graça de Deus, eu mereço o perdão de Deus, eu mereço tudo de Deus? Seria uma loucura. Nós não merecemos absolutamente nada das mãos de Deus. Por isso que chama graça, que é o favor que eu não mereço. E Paulo aqui está profundamente grato diante de Deus, e dizendo isso, ele está testemunhando para o jovem pastor Timóteo. Ele diz aqui, aquele que me fortaleceu. A palavra fortaleceu aqui é a palavra poder, é aquela palavra que você já ouviu falar várias vezes aí, dinamis, né? Não tem nada a ver com dinamite, porque na época de Paulo não tinha dinamite, né? Mas o que era poder para o apóstolo Paulo? Para ele usar essa palavra, dinamis, essa energia forte. Para o apóstolo Paulo, nada mais nada menos era o quê? Você ver um leão forte, trucidando alguma coisa. Era muito forte. E o leão continua sendo muito forte até hoje. Você encontra leão aonde hoje? Isso mesmo, aqui na rua você não vai encontrar nunca. Se você encontrar, meu filho, você está perdido. Só na África. Tem zoológico hoje que nem leão tem mais, porque não pode mais prender esses bichos. Mas para o apóstolo Paulo, força, poder, é isso. Lembra que Davi, ainda quando era pastor de ovelhas, ele fala que ele matou um urso e o quê? E um leão. Será que Davi era um Sansão na vida? Davi era um super-herói? Não, queridos. Ele vai reconhecer depois que quem fez aquilo foi o Espírito Santo na vida dele. Não é à toa que depois, no livro de Atos, vai dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Amados, Paulo está agradecido por aquele que fortaleceu desde o começo da sua vocação. Isto é, ele está animado, ele está fortalecido. E aonde é que Paulo está quando escreve esta carta aqui? Está preso. Ele vai dizer uma expressão muito forte aqui no texto, de que ele está sendo oferecido por libação. O que é isso? Eu estou sendo oferecido como sacrifício ao meu Jesus Cristo. Timóteo, eu sei, eu tenho certeza que os meus dias literalmente estão contados. Eu não saio daqui vivo. E realmente não saiu. Paulo tem esse mesmo vigor, esse mesmo poder, esse mesmo dinamis, essa mesma energia dada por Deus que o fortalecia o tempo todo, o vigor, para continuar na proclamação do Evangelho. Ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, eu estou algemado, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Creia nisso, Timóteo. Viva isso, não tenha vergonha do encarcerado que sou eu. Amados, essa força que eu e você precisamos desenvolver na nossa vida pelo Espírito Santo. É isso que Jesus Cristo disse para os apóstolos, que quando ele ressuscitou, ele disse, vocês não saiam de Jerusalém até que vocês recebam poder, recebam o Espírito Santo, para que vocês possam começar a pregar o Evangelho aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Fiquem aí. É esse poder que habita em você, querido. É esse poder que habita na igreja de Cristo.
Então, se eu não tenho sabedoria para falar do Evangelho de Cristo, se eu sou tímido, como Timóteo era tímido para determinadas situações, qual deve ser o que eu tenho que fazer então? Pedir ao Espírito Santo, que é Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Deus, eu estou trabalhando, eu trabalho no meu serviço, que eu possa fazer o melhor para o Senhor e que os meus colegas, as minhas colegas possam ver isso e eu posso ter oportunidade de falar de Cristo, porque que eu sou assim. Você que estuda, você que está na academia, não sei, a vida que você leva, você precisa ser aquela pessoa fortalecida pelo Espírito Santo, para que as pessoas vejam em você a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, Ele me fortaleceu, e eu estou firme, Timóteo, continua firme, anunciando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a mesma força da graça que atua no apóstolo Paulo, o vaso frágil até o fim da sua trajetória, lá na prisão. Somente, queridos, a atuação de Deus faz de alguém um apóstolo e não a escolha, o esforço próprio. Ele fala logo no começo aqui do primeiro capítulo. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus, não dos homens. Deus que me vocacionou, Deus me chamou, e Ele está grato por isso, e Ele está aqui com a autoridade de apóstolo, falando para Timóteo. Sem essa força, queridos, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, de Cristo, constantemente inspirados, irradicados, de maneira redentora, na nossa vida, queridos, nós teremos dificuldade de ser frutíferos na vida, como crentes em Cristo Jesus. É um imperativo na minha vida, na sua vida, de nós darmos fruto. É o que a Bíblia nos ensina o tempo todo, o Novo Testamento especialmente. Então, amados, Timóteo só é capaz, queridos, é o que Paulo está dizendo para Timóteo, nesse texto que nós acabamos de ler aqui. Timóteo só é capaz de servir e sofrer pelo Evangelho, nesse espírito recebido de poder pelo Espírito Santo. E ele sabia disso. Então Paulo, ao escrever esta carta para esse pastor Timóteo, é para motivá-lo, para lembrá-lo. Não esqueça disso, meu querido jovem pastor Timóteo. Por esta razão, o apóstolo escreve, lá na primeira carta, aqui na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 14, diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Isso você vai encontrar lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. O Senhor me considerou fiel para o ministério. Não é isso que diz o versículo 12? Cristo Jesus, nosso Senhor, me considerou fiel, designando-me para o ministério. Deus me deu força para fazer jus a esta confiança. Isto é, Paulo, queridos, dá graças não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Jesus Cristo fez e continua fazendo na sua vida. O apóstolo Paulo está aqui exatamente dizendo, olha, essa capacitação, esse revigoramento constante, vem da parte de Deus. Se dependesse de mim, Paulo está dizendo, eu já estaria morto, acabado há muito tempo. Você sabe que lá no livro de Atos, especialmente, mostra muito da vida do apóstolo Paulo.
Ele entrou em determinadas cidades que ele apanhou tanto que ele foi dado como o quê? Como morto. E a maravilha de tudo isso, não dele ter apanhado, é que no outro dia, esse homem estava são, pregando esse nome precioso, Jesus. Isso é milagre. É essa força. Não é a força que não tem nada a ver lá com Star Wars e etc. Nada a ver com aquilo. Aquilo é outra história, outra conversa. A força que nada mais, nada menos é Deus. É o Espírito Santo revigorando a vida desse homem. Porque ele precisava de fato ser testemunha a todas as pessoas. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo disse para ele quando ele estava na estrada de Damasco. Ananias, vai lá, diz para esse homem o quanto ele vai ser um vaso de bênção nas minhas mãos. Lá no capítulo 9 de Atos, você vai ver isso. Eu vou mostrar para ele o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele que ele vai ter que pregar para judeus, para gentios e para reis. E é isso que Paulo fez o tempo todo, por isso que sofreu. E esse vigor que ele tinha, mesmo ele estando preso, ele tem esse vigor porque essa capacitação não vinha dele, não vinha da igreja, não vinha dos seus colegas apóstolos, mas vinha do próprio Deus, provido pelo Espírito Santo na sua vida. Sem essa capacitação, queridos, sem esse vigor, sem esse avivamento espiritual constante na sua vida, ele jamais teria condições de levar pessoas à salvação. Foi isso que os mestres da lei esqueceram e renegaram quando ele fala aqui de heresias, de genealogia sem fim e discussões que não levam a lugar nenhum, fúteis. Eram os mestres, alguns que estavam dentro da igreja de Éfeso, pregando coisas erradas, e Paulo vê isso, percebe isso e diz: Timóteo, continua na igreja de Éfeso, não sai daí, e luta contra isso, porque eles estão querendo destruir a igreja de Jesus. Amados, Paulo experimentou do que essa palavra divinativa é capaz, quando o Messias o engajou no serviço para o Senhor Jesus Cristo. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Verso 13 e verso 14 desse texto. A segunda lição é que Paulo dá o testemunho da sua conversão. Paulo relata, queridos, sobre seu passado que foi inglório, como um incansável perseguidor da igreja. Olha o que Paulo, ele testemunha isso, inclusive em outras cartas. Ele diz assim: eu fui fariseu zeloso, eu me tornei um líder destacado do judaísmo. Ele levantou-se de maneira ferrenha como perseguidor da igreja, como uma fera selvagem, respirava ameaças e morte contra a igreja. Ele assolou e devastou a igreja, você vai encontrar isso em Atos. Exterminou discípulos de Cristo em Jerusalém. Atos capítulo 9 mostra isso. Era como um touro indomável, que não queria ser amansado. Não é à toa que ele diz nesse texto aqui, que eu me considero um dos principais ou principal pecador. Imagine só esse homem que era jovem na época, agora que ele não é mais jovem, ele já está idoso, literalmente, cansado, velho, está na prisão, mas antes de ter Jesus Cristo na sua vida, ele aprova o assassinato de quem? De Estevão, um homem cheio de fé,
Um homem profundamente comprometido com Jesus Cristo, ao ponto de fazer uma oração semelhante à de Jesus. Senhor, não impute pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, quem é que faz isso, que está morrendo, sendo apedrejado? É só quem está tomado, cheio do Espírito Santo. E Paulo vê tudo isso que aconteceu na sua vida. A graça de Deus foi profundamente misericordiosa para com ele. Por isso que ele diz aqui, dos quais eu sou o principal pecador. Amados, Paulo está transmitindo e testemunhando isso para Timóteo, falando da sua conversão. Primeiro ele fala do passado seu inglório. Agora ele fala da sua conversão. Foi uma obra sobrenatural de Deus. Teve de ser jogado no chão. Ele teve que ser quebrantado para reconhecer que Jesus, que ele perseguia, era de fato o Messias. Seus olhos ficaram cegos ao mesmo tempo em que os seus olhos da sua alma foram abertos. Lembra disso? Quando ele está indo para Damasco, o que aconteceu? Jesus Cristo aparece e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A luz era tão forte que ele ficou cego, literalmente. Mas no mesmo instante, a sua alma está livre. Porque depois Ananias vai na casa onde Saulo está, ele é mandado por Jesus, vai lá, ora por ele. E na medida que ele está orando, o que acontece, diz o texto lá de Atos capítulo 9? Que como escamas, literalmente cai dos seus olhos. Ele volta a enxergar. E dali para frente, Paulo é outro homem. Por isso que ele diz, na segunda carta de Timóteo, de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é graça, isso é misericórdia. Paulo usa 3 palavras aqui, queridos, para descrever a si mesmo nesse período de incredulidade. Ele fala aqui, primeiro, a palavra blasfemo, isto é, ele falava mal dos cristãos e de seu Senhor Jesus Cristo. A segunda palavra que ele usa aqui no texto é a palavra perseguidor. Ele prendeu os cristãos, açoitou-os, forçou-os a blasfemar e deu voto para matá-los, ao perceber que a religião judaica, ao perceber que a religião do caminho ameaçava o judaísmo. Lembra disso? Que não era chamado de cristianismo, ou os evangélicos, como é hoje, né? Mas era chamado os do caminho, por causa de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele era profundamente perseguidor da igreja. A outra palavra que ele usa aqui é a palavra insolente. Sabe o que significa? Uma pessoa violenta, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa opressora. Era isso que Saulo era antes de Jesus Cristo entrar na sua vida. Para levar a cabo seu plano opressor, ele sentia um prazer terrível em afligir de forma violenta os crentes da igreja do passado, do primeiro século. Amados, como blasfemo, afligiu os cristãos apenas com palavras insultuosas,
Como perseguidor, infligiu sofrimento físico. Como insolente, atacou os cristãos com crueldade e abuso. Por isso que aqui ele testemunha para Timóteo mais uma vez: eu sou o principal dos pecadores. Ele reconhecia sim a misericórdia de Deus na sua vida, a graça de Deus na sua vida, que era abundante, transbordou, mas isso muitas vezes vinha ao seu coração, e ele dava graças a Deus, que apesar de, Cristo o tirou das trevas. Isso é graça. Ele merecia? Não. Mas Deus, na sua misericórdia, já o havia escolhido antes da fundação do mundo. Aquele era o momento para tirar. Amados, a terceira lição: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui a dignidade do Evangelho. William MacDonald, ele é um teólogo, ele ajuda-nos a entender alguns pontos importantes da magnitude do Evangelho. Primeiro, ele diz assim: o Evangelho é digno de inteira aceitação porque é endereçado a todos, fala acerca do que Deus fez por todos, oferecendo o presente da salvação. Segundo, o Evangelho é digno de inteira aceitação porque enfatiza a pessoa e obra de quem? De Jesus Cristo. Terceiro, o Evangelho é digno de inteira aceitação pelo seu glorioso propósito, que são: porque Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio salvar pessoas boas, ele não veio para salvar os que guardam completamente a lei. Aqui está a diferença, queridos, essencial entre o cristianismo e as demais religiões. Sabe por quê? Porque as religiões, todas elas, 100% delas, presta atenção nisso, ela sempre vai dizer: você faça isso, faça isso, faça isso. Você me dá isso, você me dá isso, você me dá isso. O Evangelho de Jesus Cristo faz o quê? Você venha como você está, porque Jesus Cristo transforma a sua vida para que você não continue como você está. Nova vida, nascer de novo, por obra preciosa do Espírito Santo. É só o Evangelho de Cristo que faz isso. Por isso que ele é digno. Só o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova, a boa notícia de salvação. Ele aponta o nosso erro, aponta o nosso pecado, mas dá a verdadeira solução, que até rima com salvação, com redenção, e usam da teologia todos que falam sobre isso. Isso é graça, queridos. Isso é misericórdia. Só encontramos isso no Evangelho precioso de Jesus Cristo, em nenhum outro lugar. Tudo isso Paulo está enfatizando e falando para Timóteo. Quarta lição: misericórdia recebida para ser exemplo para os cristãos. É isso que Paulo diz aqui no versículo de número 16. Olha aí o verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo, queridos, ele expôs o seu testemunho como um encorajamento a Timóteo. Ele que enfrentava na igreja o pecado mencionado acima, isto é, Timóteo enfrentava os pecados lá, na igreja de Éfeso, pelos
maus mestres ou falsos mestres, como você quiser chamar. Então Paulo está dizendo, olha, você precisa ter isso em mente na sua vida, que você precisa ser modelo. Ele fala algumas vezes, tanto na primeira carta como na segunda. Tu, porém, seja exemplo, seja modelo, seja padrão. Procure parecer cada vez mais com o caráter de Cristo Jesus. É fácil isso? Eu às vezes ouço de algumas pessoas dizendo que ser crente em Jesus Cristo é uma das coisas mais fáceis do mundo que tem. Eu acho que essa pessoa ou não se converteu, ou não conhece as Escrituras. Porque para mim não é fácil não, meu irmão. É um desafio todo dia de seguir e procurar viver de acordo com as Escrituras. É isso que Paulo está dizendo, esse desafio, Timóteo, eu enfrento todo dia. Mas Deus me escolheu para ser este modelo, para ser imitador de Cristo, como ele diz em outras cartas. Sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Isso serve para a minha vida e serve para a vida de cada um de nós. Amados, interessante o versículo 20. Paulo termina aqui esse texto praticamente dizendo o seguinte, o versículo 20, no versículo 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Paulo está fazendo o que aqui? Uma doxologia. O que é isso? Uma palavra difícil, né, queridos? Mas é uma exaltação. Doxologia nada mais é do que adoração, louvor a Deus. Paulo vai terminando aqui essa orientação para Timóteo dessa forma. Paulo está tão grato pela misericórdia, pela graça de Deus na sua vida, que ele diz isso. Que Deus é aquela pessoa especial na sua vida, como ele relata aqui. Chegando ao final, queridos, Paulo, em outras palavras, ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, que é a última lição que a gente traz aqui para encerrar, ele diz assim, Timóteo, você tem uma responsabilidade e você tem um dever, que aqui entra a questão da disciplina na igreja. Lembra que eu falei que a gente está pensando sobre a misericórdia, a graça de Deus e a disciplina na igreja. Paulo deixa para falar isso no final. E é o que ele diz aqui, olha aí, verso 18. Esse é o dever, isto é, essa é a sua responsabilidade, Timóteo, que te encarrego, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, luta, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então a responsabilidade, o dever de Timóteo é para que ele combatesse as falsas doutrinas, que era um dever seu, é um dever da liderança da igreja, queridos. Não é dever só do pastor da igreja. Você que é presbítero, você que é diácono, você que é algum líder na igreja, em alguma área, é sua responsabilidade. Pode ter certeza disso. Por isso que eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus o tempo todo, ler as Escrituras, estudá-la e pedir para que o Espírito Santo nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê ousadia. É isso. Timóteo precisava fazer isso. Era a sua responsabilidade, como é a minha, como é a tua responsabilidade, meu querido irmão e minha querida irmã. Só que a nossa luta, ela não pode ser com armas carnais, naturais, com sabedoria humana. Mas a nossa luta,
As nossas armas são armas espirituais. Vou te dar apenas 2 exemplos, a N de exemplos. A oração e o estudo das Escrituras. Isso vai te dar capacidade, vai capacitar a igreja a combater as heresias, a combater as falsas doutrinas, que hoje, meu irmão e minha irmã, está assim, ó, em muitas igrejas, infelizmente. Mas se você não conhece a Bíblia, se você não sai do Salmo 23, se você não sai do Salmo 119, você não sai do Evangelho de João, lá do capítulo 10, fica difícil, fica complicado. Paulo ensina para Timóteo em todas as suas cartas para a igreja, e ele testemunha que ele ensinou todo o desígnio de Deus. Quando ele chama os presbíteros de Éfeso lá para Mileto, lá no capítulo 20 de Atos, ele fala isso. Eu estou livre do sangue de vocês, porque diante de Deus eu ensinei todo o desígnio de Deus para a vida de vocês. Eu vou embora. Vocês não vão me ver mais. E ali eles choram, porque eles sabiam que de fato jamais eles iam ver o apóstolo Paulo, a não ser no céu. E foi o que aconteceu. Amados, combater as falsas doutrinas é um dever da liderança da igreja. Não com armas carnais. Precisamos usar armas poderosas em Deus para anular sofismas e destruir fortalezas. Combater as falsas doutrinas exige, queridos, cautela. Diz aí o verso 19. Conforme Calvino, um grande homem de Deus. Amados, quando a gente fala de Calvino, eu sei que tem muita gente que fala, mas Calvino, vocês falam de Calvino. Queridos, Calvino foi pecador tanto quanto Paulo, pecador tanto quanto você, quanto eu, mas foi um homem que aprendeu ainda jovem, tudo isso que Paulo diz aqui. E ele sistematiza, numa época tão difícil, épocas ainda chamadas de trevas, a escrever coisas que nenhum ainda tinha escrito, nem Lutero tinha escrito, para abençoar a igreja. Quando ele escreve os 4 volumes das Institutas, que é chamadas Institutas de Calvino, você sabe para quem que ele escreve? Ele escreveu para um rei, para explicar as doutrinas que estavam sendo pregadas, porque também ele estava sendo rechaçado, dizendo que ele estava pregando coisas erradas. E ele discorre tudo aquilo, com base aonde? Qual é o alicerce? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Amados, Calvino, quando ele fala das falsas doutrinas, ele diz assim, abre aspas, a má consciência é a mãe de todas as heresias. Quando você não tem uma boa consciência, quando você não estuda, quando você não lê, quando você não quer aprender, você vai ter uma má consciência, uma má sabedoria. E aí, com certeza, você vai estar aberto para muitas heresias, para muitas falsas doutrinas. A disciplina eclesiástica é necessária, queridos. Verso 20, para encerrarmos aqui. Já falei, acho que é a 3ª vez que eu vou encerrar, mas agora é a 3ª vez mesmo que eu encerro, viu, meu irmão? Porque não tem mais texto aqui. O capítulo 2 é outra história. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. A disciplina, queridos, eclesiástica, ela é necessária. Paulo usa a seguinte expressão a respeito de falsos líderes e falsos mestres, os quais entreguei a Satanás. Uma outra expressão semelhante a essa, a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 4 e 5, que diz assim: em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito,
com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Qual é o contexto disso aqui? Lá de Coríntios. De um homem, de um filho, que possuiu a própria mulher do pai. E a igreja ainda não havia disciplinado esse fulano. Paulo não está na igreja, mas ele escreve a segunda carta, dizendo para, olha, a primeira carta, perdão, ele escreve essa primeira carta, além de tantos assuntos doutrinários que ele orienta a igreja. Ele fala, olha, eu estou ciente do que está acontecendo, e vocês precisam, é um dever, porque é uma marca da igreja de Cristo a disciplina. Para quê? Para que serve a disciplina? Lembra que o autor da carta aos Hebreus fala sobre isso? De que Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Qual filho que o pai não disciplina? Ah, meu filho, você que é pai, que é mãe, que ainda tem filho aqui pequeno, se você não disciplina, disciplina aqui não é dar paulada não, viu, meu irmão? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aquilo que você prometeu para o seu filho, para a sua filha, quando desobedeceu, e se você não cumprir, você está pecando. E se você prometer coisas absurdas que a Bíblia não permite, você também está pecando. É verdade. Não provoqueis os vossos filhos a ira, diz Paulo lá na carta aos Efésios, capítulo de número 5. Lá no final, capítulo 6, início do capítulo 6. Amados, a disciplina ela serve para crescimento, ela serve para arrependimento, para quebrantamento. Se alguém é disciplinado pelo conselho dessa igreja, vamos colocar aqui a coisa mais prática, para não ficar só nos dias do apóstolo Paulo, e essa pessoa se revolta, se é uma disciplina clara, objetiva, que é para crescimento, e ela se revolta, ela está demonstrando o quê? Rebeldia. Não apenas com a liderança da igreja, mas rebeldia com a palavra de Deus. Aqui Paulo diz de maneira dura, há várias situações quando usa o texto aqui, dizendo que ele entrega para Satanás. Vários teólogos dizem que Paulo está dizendo isso, que é para que a pessoa, esses dois homens aqui, né, tanto de Coríntios como essa pessoa de Coríntios, como a questão aqui de Timóteo, de Éfeso, né, de que Paulo está entregando a Satanás para que essa pessoa seja destruída no mundo. Não, a ideia não é essa, não é isso. O propósito de Deus não é destruir as pessoas, queridos. Mas quando se entrega a Satanás, está dizendo assim, olha, você não pertence mais ao corpo de Cristo, pelas blasfêmias que você está pregando, anunciando, querendo desvirtuar a igreja do foco que é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Você vai voltar para o mundo, o problema é teu. E o mundo diz o que a palavra de Deus? Jaz no maligno. É assim que você quer viver? Então se entregue. Saia fora. Amados, nós precisamos cada vez mais aprender de que com Deus não se brinca. Não se zomba de Deus. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. E Deus tem levantado homens na sua igreja, no decorrer dos séculos, para a disciplina, para abençoar a igreja e para levar as pessoas ao arrependimento. Pode ter certeza disso. É uma marca da igreja, queridos. Tem vários livros bons teológicos aí que colocam lá marcas da igreja, 9 marcas, né, de Mark David e outros. Tem outros aí, tem N de livros que falam sobre isso. Alguns deles falam isso. A Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa confissão de fé, fala sobre isso, fala da disciplina. O Catecismo Breve e Catecismo Maior fala sobre isso. Quando você publicou a sua fé aqui,
que já tivemos o privilégio de batizar você, de você publicar a sua fé, uma das coisas que nós falamos foi isso. Você já lembra disso? Amados, Deus disciplina a minha vida e a sua vida para que nós venhamos crescer porque Ele nos ama. Para terminar aqui, que é a conclusão e aplicação. Primeira delas, Deus é profundamente misericordioso, a sua graça é abundante. Segundo, Deus nos remiu por Cristo Jesus, nos salvando e perdoando todos os nossos pecados. Terceiro, precisamos reconhecer, arrependidos que somos pecadores e que sem a sua graça salvadora estaríamos perdidos. Quarto, os líderes da igreja precisam ser fiéis à palavra de Deus para que possam combater os falsos mestres, pois eles ensinam falsas doutrinas. 5. O verdadeiro eleito, presta bem atenção nisso, queridos. O verdadeiro eleito, salvo em Cristo Jesus, não vive na prática do pecado, procura viver em santidade de vida no dia a dia. Sexto e último, a disciplina é uma das marcas da igreja de Jesus Cristo, e a igreja com os seus símbolos de fé, catecismo maior, breve catecismo e confissão de fé de Westminster, ajudam-nos a aplicar a disciplina segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Que Deus possa abençoar a nossa vida e que nós possamos receber esses princípios e conselhos, como Paulo disse para Timóteo, para aplicar isto na nossa vida particular, na sua vida, na vida da igreja e abençoar as pessoas que convivem conosco. Amém?